Gente, vamos falar de um assunto correlato a isso. A Gabriela Coelho acaba de nos enviar a decisão aqui do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da minuta do golpe encontrada pelo, em última instância, chefe desse comandante de operações da Polícia Militar, o então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que vem a ser ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Para fazer as coisas numa sequência, a PF faz uma batida na casa de Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos e se apresentou para a prisão depois, encontra na casa, dentro de um dos armários dele, uma minuta de um golpe que previa a decretação de estado de sítio dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Essa minuta passa a ser investigada e é, a pedido do PT, incluída na ação que pode resultar na inelegibilidade de Bolsonaro, como um indício de que, ao longo dos anos, o ex-presidente trabalhou para consolidar uma narrativa de desconfiança nas urnas, com o intuito final de, caso perdesse as eleições, tentar fechar a justiça eleitoral. E, coincidência ou não, é exatamente o que está nesta minuta. A defesa de Jair Bolsonaro foi ao TSE dizendo: essa minuta, ela é apócrifa. Não tem nome de ninguém ali. Portanto, ela deveria ser desconsiderada. O que o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral não aceitou. A Gabriela Coelho nos encaminhou aqui a íntegra da decisão. E aí ele traz aqui todo o argumento da defesa de Bolsonaro e diz, por fim, o seguinte: decido, né? Ele vem trazendo aqui todos os argumentos jurídicos, né, a respeito do que disse a defesa, e aí ele escreve: a imputação de um ato eleitoral ilícito não é em si suficiente para produzir efeitos. No curso da ação, todos os elementos extintivos ou modificativos de base fática e jurídica estarão em análise. Traduzindo, tudo o que puder associar, ajudar a investigação vai ser analisado. A decisão é imensa. Gabi Coelho ainda está destrinchando ela, mas no fim ele diz o seguinte: a estabilização da demanda e a consumação da decadência, que são dois argumentos usados pela defesa de Bolsonaro. Tipo, essa peça aí, você não sabe de onde veio, o que a gente tem a ver com isso, joga esse trem fora. Não impedem que seja admitido e considerados no julgamento elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos narrados, a gravidade da conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade de investigados ou pessoas de seu entorno. Está dizendo assim, olha, o que vocês estão alegando não impede que isso seja avaliado, investigado e que, a depender, participe, inclusive, do julgamento a respeito da responsabilidade de quem está no centro da ação, Bolsonaro, ou pessoas próximas a ele. Anderson Torres, que você está vendo aqui do lado. Ele diz o seguinte, que reafirma-se que essa orientação diz respeito à admissibilidade de elementos citados no debate processual. Não estabelece com isso juízo prévio sobre peso que venham a ter na análise. Ou seja, ele diz assim, quando tiver no julgamento, você pode falar, olha, isso aí não tem que estar aqui não, mas quando você está na instrução processual, ou seja, no processo de apuração, deve sim ser avaliado. De novo, decisão vista pela Gabi Coelho de agoríssima, quentíssimo. Ante o exposto, diz o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, eu rejeito as questões formuladas pelos investigados e indefiro o pedido de rejeitar a minuta do golpe sob o argumento de que ela era apócrifa. Ademais, em atenção ao princípio da colegialidade, submeto esta decisão ao plenário. Ou seja, o plenário do TSE, em seguida, vai dizer se concorda ou não com o corregedor para manter a minuta do golpe dentro do caso que está sendo investigado pelo TSE. Lembrando que ontem eu abri o 360 contando para vocês que o Lula, a defesa do Lula, também pediu que o relato de Marcos Duval seja incluído nessa investigação. Por quê? A defesa de Lula quer fazer uma linha do tempo. Você teve, durante anos, pregação contra as urnas, com base em fake news. Sinto muito se você acredita, é falso. Depois disso,
tem um, então, presidente que fala: minha popularidade nunca foi tão grande, é impossível eu perder essa eleição. Dando suporte às fake news que ele já havia dito antes. Se eu perder é porque teve ladruagem. Nada de novo confirmado. Ele perde as eleições. O primeiro presidente que disputa a reeleição e perde desde que o instrumento foi instituído no Brasil. Se isola. Teorias golpistas começam a disseminar. O país passa a ver reuniões de manifestantes radicais na frente dos quartéis, cantando hino para pneu e pedindo intervenção, golpe de Estado. A partir daí, você tem os atos do dia 12 de dezembro com violência, já numa primeira tentativa de intimidar, e pouca ação das forças de segurança, sob responsabilidade de Anderson Torres, ainda ministro da Justiça, porque naquele caso tentaram invadir, foi a sede da Polícia Federal que estava sob os domínios dele. Lula toma posse e tem o atentado do dia 8 de janeiro. Em retrospectiva a isso, a gente volta a esse ponto, da derrota de Jair Bolsonaro. E aí vem os relatos de que o então presidente não só teria feito reuniões para discutir o fechamento da Justiça Eleitoral com base numa arapuca armada contra o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, como também aparece na casa de seu então ministro da Justiça uma minuta que previa exatamente o fechamento da Corte Eleitoral. O PT quer mostrar que tudo isso está correlacionado, que era parte da mesma trama para tentar dar um golpe no Brasil. A Justiça Eleitoral, neste momento, por meio de seu corregedor, diz: a minuta do golpe segue sendo investigada no processo. A Corte do TSE logo mais vai dizer se mantém ou não a decisão de Benedito.